Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 10 horas e 2 minutos, dia 6 do 12 de 2022. Eu desejo um excelente pregão a todos. Muita saúde, paz, sucesso e que a Top Traders possa ser uma variável positiva na sua caminhada na renda variável. Bom, hoje nós acertamos o racional do Telegram, comentando que na abertura havia uma oportunidade de compra. O mercado já está bem acima da mínima. A mínima foi marcada a 109.480, portanto ele está mais de 1.000 pontos acima da mínima e eu acho que vai chegar daqui a pouquinho nos 111 mil pontos. Acabei de falar isso no Reader e também falei no programa Panorama. Então vamos fazer um racional de 500 pontos para o YouTube. Inclusive acredito que chegue nos 111 mil pontos ainda durante a nossa gravação. Tracei aqui uma LTA, ontem foi fechado esse gap, rompeu o fundo anterior 110.225 e agora está pressionando a média de 21. Só tem resistência a 111.075 aqui em cima. Então ainda durante a gravação deve alcançar esse patamar. Simetria em V. Muito bem. Então falamos do mini dólar a seguir. Ontem eu havia adiantado também a minha ideia. Falar que é uma simetria em A aqui seria forçar um pouco a barra, então eu vou atualizar esse desenho. Veio aqui numa região que fez aqui um topo, fundo topo. A perda de 5.323 acionou um pivô de baixa. E ontem essa região atuou como resistência, assim como a média de 21. Eu não vou dizer que hoje o mini dólar vai descer a 5.194 ou 5.193. Mas é possível que ele desça a 5.229.500, que temos um rompimento falso de 5.318. Um gap de fuga, uma barra elefante, perda de LTA, além da perda de 5.2, é o teste, né, 5.251. Nesse momento deve ser violado e jogar o preço ali no 5.229 ainda hoje. Médias cruzadas em modo venda também. Aí eu tenho um milho aqui na tela, o milho não está encontrando suporte. Tem essa possibilidade de um fundo mais alto que o anterior, mas por enquanto a gente não tem um sinal mais consistente. BOVA11 e BOV eu falo daqui a pouco quando abrir o mercado à vista. E aí a gente tem aqui na tela o DI1F25. DI1F25 aparentemente não tem forças para romper a média de 5. E essa barra de ontem precisa ser negada, pelo menos uns 60% da sua extensão. Quando eu trago o DI para o intraday, temos aqui um topo duplo e um eixo a 13.010. Então o que eu vou fazer agora, como as bolsas estão abrindo, eu vou ver os comentários aqui do YouTube, depois eu faço bolsas na Europa, tudo com bastante tranquilidade. Então vamos lá. Hoje tem 2 grandes jogos da Copa também, muito bacana poder acompanhar. Então, o Renato Araújo, deixa eu ver os jogos aqui hoje para eu dar sempre as minhas opiniões. Deixa eu ver os grupos. Hoje Portugal e Suíça 1-1, Marrocos e Espanha 0-0. Daqui a pouco meio-dia. 0-0 e 1-1. Gol de Portugal marcado pelo Cristiano Ronaldo.
E se assim for, ambos vão para a prorrogação, né? Quem passa? Eu acho que Marrocos vai tirar a Espanha e Portugal vai tirar a Suíça. Marrocos tira a Espanha nos pênaltis, aí Portugal ganha da Suíça na prorrogação. Então, querido amigo Renato, bom dia, Wagner. Essa saída de capital estrangeiro se deve unicamente à PEC da transição ou tem outros motivos? O senhor acredita que o cenário é para esse tipo por muito tempo? Eu acredito que não. A gente teve... Excelente pergunta. Pessoal, comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. A gente teve um saldo positivo de quase 3 bi pelos estrangeiros no mercado de ações em outubro. Eles começaram dia 1º comprando 849 e 284 e eles compraram no dia seguinte um volume ainda maior, 1 bi 227 no dia 2. Então eles somam 2,077 bi. Agora os institucionais já estão vendidos em 2 bi 184. Então, se os institucionais estão vendidos em 2.184, faz alguma pressão negativa. Ok? Os individuais estão positivos levemente, né, em 97 milhões. A briga realmente entre institucionais e estrangeiros. Eu acho que não deve persistir, não. A PEC virá melhor que a encomenda. Acredito em 2 anos, algo em torno de 150 bi. Queridíssimo amigo... Carlos Flá, boa noite, professor Wagner, tudo bem? Melhor agora. Professor, o mercado está fritando o investidor já faz 2 anos, é fato. Esse cabo de guerra entre institucionais e estrangeiros não parece acabar tão cedo, enquanto estrangeiros enxergam, na minha opinião, fundamentos, descontos, destruições institucionais, parecem só querer trabalhar na posição oposta. Aí estrangeiros puxam a bolsa, realizam institucionais, depois puxam para baixo. Esse jogo vai rolando. O primeiro... fato, querido, que gerou esse movimento foi aquela tal da PEC dos precatórios, correto? Se não foi o primeiro, foi um dos triggers importantes para esse tipo de fenômeno que você muito bem está citando. Aí nosso querido amigo diz: professor, minha humilde opinião, enquanto tivermos apenas uma bolsa para negócios, facilita o movimento de manipulação. Concordo com você em gênero, número e grau. O que ocorre com a Bolsa, no momento, se fosse transferido para os Estados Unidos, a mesma situação, teríamos no mínimo 150 mil pontos. É uma ideia inteligente, é possível sim. Aqui se fala tanto da PEC da transição, furo do teto, mas ninguém fala do excesso de arrecadação, genial. Ninguém fala da dívida PIB que está caindo, fantástico, entre outros fatores. Cria uma narrativa e ela segue como se fosse um telefone sem fio. Hoje, principalmente, a narrativa é que o dólar subiu por causa da PEC, o que não é verdade, né, Carlos? E, por consequência, subiu os juros, mas ninguém fala que a queda de hoje do petróleo significa menos juros. Fantástico, menos inflação. Ninguém fala que o arrefecimento da economia significa menos juros. Hoje os juros deveriam cair. Fato. No início do ano falava em PIB zero, o PIB negativo, o PIB irá subir próximo de 3%. Eu, sem falsa modéstia, em dezembro do ano passado, eu falei que a gente teria um PIB em torno de 3%. Aí depois começaram a falar que o PIB iria para 4, 4,5, aí já é viagem, né? Vai ser em torno de 3 mesmo. Talvez um pouquinho acima de 3. Erram direto, mas parece que a narrativa errada faz mais preço do que o fato, principalmente em pregões com baixa liquidez, como foi ontem. O mercado está errático porque sustenta uma narrativa que não é fato. A queda da bolsa e a destruição das empresas, no final das contas, ninguém sairá ganhando. Os vendidos também perderam. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, querido. Enobrecendo você e o Renato, o nosso trabalho e todo mundo que está assistindo também, que está conosco aí no dia a dia. Muito bem. Então agora o mercado à vista abrindo aqui no Brasil. Carlos sempre contribuindo aí conosco, uma análise fantástica. Nós temos a B3, SA3, padrão da alavanca, então uma oportunidade descontada e técnica de compra. Temos BBS3, um desenho muito parecido. Hoje uma situação bastante atraente. Se hoje eu tivesse capital extra para dividir, por exemplo, em 3 ações novas, provavelmente Banco do Brasil seria uma das minhas opções. Bradesco nós temos em carteira,
né? Bradesco, talvez trabalhar com base nessa linha de retorno seja forçar um pouco a barra, mas nós temos um provável fundo duplo, quem sabe agora um Arami. Oportunidade excelente. Isso daí eu discuti, isso daí foi falado uma vez numa das minhas, eu devo ter participado do Visão Técnica, né, entre 2014 e 2017, e eu até dei a ideia para o Thiago Salomão voltar com o programa. O primeiro fizemos eu, o Góes, Lauro Vilares e Leandro Martins. O Lauro hoje é agente autônomo de investimentos, tem um escritório, o Góes está lá no Grupo XP e o Leandro está no Grupo Modal, que é Grupo XP de toda forma. E eu devo ter participado em 3 anos, olha, talvez aí umas 15 vezes, né? Eu acho que talvez eu tenha sido o profissional que mais participou do Visão Técnica, mais até que o pessoal lá da casa mesmo, que era só pegar o elevador e subir. Eu vinha de Maresias, fazia questão. Então, eu, já naquela época do Visão Técnica, eu falava o seguinte, então Bradesco aqui é uma bela oportunidade na minha visão. Às vezes você percebe, os investidores, a gente tem essa sensibilidade, está no mercado há muito tempo, a Itaúsa, excelente oportunidade, às vezes você percebe um certo desânimo no ar. Então o investidor começa a ficar incrédulo, você vê uma queda de volume, tudo bem que tem a ver com a Copa no momento, eu sei disso. Então aquele desânimo, o camarada fala, caramba, né? Será que a bolsa é para mim e tal? Esses ativos estão meio que assim jogados às traças, é o momento onde geralmente o mercado inflexiona e vai embora, ele sobe. Né? E muitas vezes o momento da euforia, onde o mercado faz topo e derrete, o pessoal começa a achar que é desconto. Desconto é agora, você vê o ativo dando sopa realmente. Por exemplo, como YouTube, né? A ação está dormindo, aqui você consegue comprar tranquilamente, um pouco a cada dia para quem gosta de fazer entrada gradual. Então é o momento ideal para compra. Eu não vou dizer que eu compraria a Sambi porque a gente trocou, mas se enquadra também nessa ideia. Mas você vê, por exemplo, YouTube, Banco do Brasil, o ativo está calmo, né? Então você consegue trabalhar. Não é aquele dia que ele dispara 10%, aí você estava viajando, estava trabalhando, não. Ele fica vários dias. Por exemplo, o BPAC está há 3 semanas no mesmo patamar. Então isso traz um conforto muito grande para quem está de fora. Ah, professor, mas eu não estou de fora, eu estou posicionado. Aí tem que ter paciência, como qualquer negócio, né? Não ficar girando a posição, como eu sempre falo, não alavancar, não cair na tentação de ficar fazendo termo. O termo é algo que você faz de vez em quando, numa situação específica, não deve ser uma regra. Então a gente pega aqui, por exemplo, IFNC, índice do setor financeiro, provavelmente consolidando aqui um fundo triplo, ó, fundo 1, fundo 2, fundo 3. O IMAT já é um índice que está mais forte, a gente sabe, por causa principalmente das commodities metálicas. É um mastro bandeira aqui a variação flâmula. Então, assim, quem tem, né, essa ideia de que a bolsa é um negócio, né, ou até ninguém é obrigado a ser empresário também, mas às vezes você é um profissional liberal e você administra, por exemplo, sua clínica, seu consultório, ou você é um funcionário público que tem um negócio, quando isso é permitido, dependendo da função, que tem a visão que a bolsa é um negócio, sabe que agora é um provável início de um processo de forte valorização. Aí temos o Imob, essa barra deve ser negada entre hoje e amanhã. O índice de consumo é o índice mais sensível. Uma reação forte do índice de consumo me trará uma tranquilidade, uma expectativa muito positiva. Ele é o mais sensível a tudo isso que está acontecendo. E aí temos aqui na tela o índice de energia. Padrão da alavanca, prova a formação de pivô. E hoje deve sinalizar fundo através de um Arami, o que é muito provável. Aí nós chegamos no Small 11. Small 11 é aquela velha história da festa de aniversário, né? Eu fui com a minha família em uma festinha infantil, amiguinha da minha filha da escola, no final de semana. E o pessoal perguntou, né, novamente, poxa, Wagner, eu não sei como os caras sabem que eu opero, ensino, enfim, mas sempre sabem. Sempre sabem, é impressionante.
Daí disseram para mim, olha, se hoje... Sempre tem essa história, pessoal. Se você fosse comprar um ativo, mas eu não quero ficar cuidando, é Small 11, né? Você compra uma cesta de Small Caps com uma taxa de administração barata que muita gente nem sabe que tem. Está pegando algo que estava 117,50 a 96,24, muito mega ultra descontado. E você trabalha com margem, você não precisa ter... Como é que você compra a Bova 11 Small 11? Você trabalha com margem de garantia. Então é uma bela exposição, né? Hoje é Small 11. Petrobras, ela faz um movimento que é um mastro-bandeira velado de algum modo. Ele não é tão claro assim, tão explícito. Então aqui a gente tem um fundo duplo acionado, enfim, mastro-bandeira. Né, aquela velha variação flâmula. Ontem meu filho falou para mim, eu recebi um dinheiro tal, eu vou sair comprando. Eu falei, é momento. Ele falou, ele tá com uma grana, falou, eu vou licenciar a moto, vou deixar tudo certinho, vou adiantar umas contas, vou pegar o excedente e vou jogar na bolsa. Eu falei, é momento. Meu filho, com a graça de Deus, ano que vem, formar-se-á em Direito. Já está se preparando para a primeira fase da OAB. Diz ele que para a primeira fase não precisa fazer cursinho. Se ele falou, tá falado. E aí nós temos Vale. Eu respeito muito, eu acredito que seria interessante fazer, mas ele acha que não, que dá para aproveitar o tempo de outra forma. Então nós combinamos que na primeira fase ele não vai fazer o cursinho, na segunda sim. Tudo dentro de um planejamento, absoluto respeito. Então a Vale, ela vive um movimento de correção no tempo, aproximação entre média e preço. Nós tivemos um recuo aqui no mini índice, pode acontecer, mas ainda continuo achando que volta nos 111 mil pontos, né? Então após a abertura, uma pressão negativa. Quando tem esse fenômeno, eu gosto de ver no site aqui Unibroker /Ibov. Né, onde que está essa pressão pós-abertura? Na verdade, ela está distribuída. Né? Na pressão pós-abertura, ela está distribuída. Ok? Mas deve... Não vai chegar aos 111, vai chegar ao longo do dia, provavelmente. Não durante a gravação. Mas durante a gravação, se eu fosse falar no outro racional agora, eu acho que sai de 109.900, volta a 110.300 durante a gravação. Muito bem. Agora, já fizemos bolsas na Ásia. Não, na verdade não. Bolsas na Ásia não fizemos. Então vamos colocar aqui o gráfico diário. Pessoal, eu estou fazendo fisioterapia, eu tive uma lesão na coxa, nunca me machuquei na vida. 43 anos, jogava bola na rua, subia em laje, empinava pipa. Tudo que vocês imaginam. Aproveitei muito bem a minha infância. Foi extremamente saudável, eu tinha responsabilidade dos estudos e ajudava o meu pai no comércio que ele tinha, a minha mãe nos trabalhos domésticos, sou filho único e estudava bastante, sempre gostei de leitura, de estudo, sempre com equilíbrio, esporte, estudo, faço as artes marciais desde muito cedo, nunca me machuquei na vida, já participei de competição, gosto de treinar com pessoal maior, hoje eu tenho 95 quilos, treino com a galera de 130 a 140 quilos e falo para eles descerem a porrada, porque aí você fica num ambiente inóspito, né? É inóspito que fala mesmo? Eu prezo pelo bom português. É isso? Inóspito. É isso, né? Inóspito. Podem descer a porrada e eu tento me defender. Isso na academia. Briga na rua, eu tô fora, eu sou da paz.
Nunca me machuquei na vida e eu comecei a jogar futebol, mesmo nadando, fazendo Muay Thai, musculação, futebol é outra história. No segundo sábado que nós fomos, tocaram a bola, eu dei uma arrancada, na hora que eu chutei senti. Aí, essas bobagens, né? Passa esses cremes de farmácia, pomada e tal, fui no médico estiramento. Então eu tô fazendo a fisioterapia lá em São Bernardo. Todas as vezes eu encontro uma pessoa, um rapaz que segue o meu trabalho, tal, a gente conversa, mas eu não perguntei o nome. Hoje eu vou perguntar se ele lá estiver. Estou fazendo fisioterapia perto da Faculdade de Direito ali de São Bernardo, Jardim do Mar. Então, ele disse que assiste o programa, tá mandado aí o abraço, querido. O pessoal da fisioterapia é muito gentil e eu já não sinto dor, só que eu vou fazer, como eu sou disciplinado, eu vou fazer até a última sessão. Então, nós temos aqui a Bolsa de Xangai se aproximando da LTB, deve romper, o que será algo novo. Nikkei também tem uma configuração altista, apesar desse gráfico amalucado. Tem um oco aqui, ó, ombro, cabeção, mas deve cancelar. O movimento anterior é muito forte. O minério também deve seguir um caminho de alta, assim como o petróleo. O petróleo está num fundo levemente mais alto que o anterior, no caso do Brent. O WTI negociado na NYMEX, em Nova York, está mais com cara de ombro, cabeça, ombro invertido. Sobre o mini índice eu comentei que ele sairia ali de um movimento curtinho, racional curtinho, que ele sairia de 109.900 para 110.300, fato. Aí eu vou colocar aqui o gráfico de 15 minutos para a gente entender a motivação. Nós temos uma LTA, que é algo forte, uma abertura. Aqui tem um gap, ó, 109.660, 109.680, por 20 pontos tem um gap. Ele sentiu aqui, ó, 675 ficou aberto, boca do gap atuou como suporte. E nós temos uma alta volatilidade, então é normal que retorne. Qual que era a ideia, né? Um retorno perto do fundo anterior, então deve romper e renovar daqui a pouco a máxima do dia 110.680, não durante a gravação. Ao longo do dia, talvez ainda de manhã, renove a máxima. Trago aqui à tela os títulos americanos de 10 anos. Não tem força, tá como o DI aqui no Brasil, repica, mas sem grande intensidade. Os futuros americanos, nesse momento, eles estão praticamente de lado, né? 0,3 de queda, 0,03 de queda, o Dow 0,07 de alta, o S&P 0,19 de alta, o índice de tecnologia Nasdaq. Observando, né, o desenho desses gráficos ontem, eu entendo que tanto o índice Nasdaq, o S&P ou o Dow Jones, o movimento é simplesmente corretivo. E o VIX é a realização de lucro para quem vendeu lá em cima. Eu não compraria nem venderia nesse momento. Não. O VIX você tem que pegar de mão cheia, né? Para pegar movimento curto, como é muito volátil, eu entendo que não vale a pena. O BZQ deve ter uma sessão baixista hoje. Já está caindo 4,68 no pré-mercado, a gente percebe aqui na tela. O EWZ, a ETF brasileira, negociada em Nova York, a 1,32 de alta no pré-mercado. Situação absolutamente franca de compra, dando bobeira aqui esse movimento de correção. E aí eu chego nas bolsas da Europa, Reino Unido, após atingir uma importante LTB, essa linha verde que temos na tela, aproximação entre média e preço, ou seja, correção no tempo, quando ficar de lado aqui riscando o gráfico. Aí eu tenho Paris, o mesmo fenômeno, se aproximando de topo anterior. Se o TradingView não travar uma vez antes da gravação, não é o TradingView. Eurostock 50, o mesmo fenômeno, aproximação entre média e preço, teste de topo anterior, sendo esse aqui marcado de dia 21 de abril. Índice DAX na Alemanha. Puxa, professor, o índice DAX, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar para vocês aqui de forma coletiva. Às vezes eu anoto para não esquecer, eu tenho a humildade de anotar. É muito difícil eu esquecer de alguma coisa, né? Ou fazer uma promessa, olha, eu vou fazer tal coisa e eu não entregar, porque eu tenho uma memória razoável, mas eu gosto de anotar, porque aí é certeza.
Não, acho que está tudo certo aqui. Tá tudo certinho. Então, esse DAX tem a ideia do topo duplo, mas é um movimento muito forte, né? Não tem um motivo, assim, um driver binário para virar aqui o... Então, bolsa, essa história, mas o gráfico resume tudo. Resume nada. O sucesso na bolsa é um mix entre gráficos, fundamentos e fluxo. Então, o teste do topo anterior é um mastro bandeira de pequenas proporções, então deve continuar o fluxo para mercados emergentes. É claro que a reabertura chinesa facilita esse processo. Parte do dinheiro vem para o Brasil porque muita gente investe na China de forma indireta investindo no Brasil, porque a China é o nosso maior parceiro comercial. Muitas vezes dados econômicos chineses refletem de forma mais intensa no Brasil do que na própria China. Então, DXY eu não vejo uma inflexão, a gente pode ter algum repique no meio do caminho, Ibovespa em dólares, Ibovespa de graça para os estrangeiros. Ontem eu falei sobre isso no Oceano 14. Nós temos o menor PL em relação preço-lucro em 20 anos, 4,66, é muito baixo. Né? Só em 2013 nós tivemos esse patamar atingido, nem em 2008 atingiu esse mesmo patamar. Muito bem. E aí, a gente conclui dessa forma os nossos estudos de hoje. Saúde e paz a todos, flash entregue. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!